Não sei se é porque eles foram levar a atividade lá na escola, mas dá para levar à tarde também, né? Mas enfim, nós vamos iniciar um conteúdo, né? Nós estamos iniciando todos os conteúdos novos. Regiore, para de mexer no celular, presta atenção aqui. Nós estamos iniciando conteúdos novos de todas as disciplinas, que são conteúdos que vão ser cobrados para próximas atividades avaliativas, ok? Então, em ciências, nós vamos começar a estudar sobre as propriedades dos materiais. Então, cada material, ele é feito de... cada objeto, né, que vocês têm aí, o Regiori está no quarto, o Yuri está no escritório, tipo um escritóriozinho, parece, né, olhando aqui, o Rafa está ali na sala, o Guilherme também está no quarto. Quero que vocês observem ao redor de vocês 4 objetos que são feitos de materiais diferentes. Então, eu vou dar uma dica aqui, por exemplo... Eu tenho aqui, eu estou no quarto da Sara, tem ali um carrinho de boneca que é feito de plástico. Então, esse é um objeto. Não precisa mostrar, só me falar. Olha e observa 4 objetos feitos de materiais diferentes e você vai me falar, vai me dizer, então, quais são esses objetos e que material foram usados para produzir esse objeto. Rafael, que está com o áudio aberto aí. Um lápis que foi feito do quê? Lápis? Oh, calma aí. Um lápis que foi feito de quê? Madeira. Madeira, ok. Outro objeto. Pode ser uma coisa grande, tipo a televisão. A borracha, que foi feito do quê? Látex, eu acho. Do látex, isso mesmo. O que mais? Papel. Papel. Que papel que é esse? É guardanapo ou é papel de caderno, folha de caderno? Papel de folha de caderno. Folha de caderno que é feita de papel, né? E aí o último? O meu estojo. O estojo que é feito do quê? Tecido. É um tecido ou é um plástico? Tecido. Um tecido. Então, tem estojo de tecido, lápis de madeira, a borracha de látex, né? E qual que era a outra coisa? Esqueci a outra coisa. Papel. Ah, é. E a folha um negocinho de papel lá que ele tem da apostila. Regiore, quais são as 4 coisas e os materiais? Fala mais rapidinho, porque senão a gente vai demorar muito. Ímã de ferro. Um ímã, que é feito de ferro, né? Caderninho de anotar frente de papel. Peso de papel ou de porta de madeira. Madeira. E caneta permanente de plástico. De plástico, ok. Guilherme, quais são as 4 coisas que você observou aí no local onde você está? Uma caixa de sapato. De papelão. O que mais? E um negócio aqui da minha cama de madeira, que eu não sei falar o nome. A cabeceira da cama, que é de madeira. E meu guarda-roupa feito de madeira. Não, mas aí é madeira e madeira. Eu quero 4 materiais diferentes. Pensa aí. Enquanto isso, o Yuri vai listar o dele aqui. E aí, Yuri? O que você observou aí, que são feitos de materiais diferentes? Eu tô tentando achar. Fala um pouquinho mais perto, que tá bem baixinha a sua voz, tá, Yuri? Eu tô tentando achar. Não, tudo que você olhar aí é feito de um material. Se olhou para um lugar, ó, virei aqui, achei um cabide feito de madeira, vi a porta feita de madeira, vi a janela feita de vidro, vi a cortina feita de tecido. Então, tudo que a gente olha é feito de um material, e eles são materiais diferentes, né? A janela, por exemplo, da onde vocês estão, algumas são de vidro, outras são de metal, não é verdade? Então, um mesmo objeto, no caso da janela, que nem eu falei, a minha janela é vidro
com algumas armações só em metal, mas a janela ali do Guilherme Alves, ó, vou destacar a imagem dele aqui, o vídeo dele. Aí a janela do Guilherme, ela é toda de metal com partes em vidro. A minha é toda em vidro com partes de metal. Então, prevalece ali, predomina o vidro. Quando nós podemos ter, então, um mesmo objeto com a mesma função, com materiais feitos com materiais diferentes. Eu tenho aqui esse objeto. O que é isso aqui? Copo. Um copo. Eu também tenho esse objeto, que é o quê? Copo de alumínio. Um copo de alumínio. Eu também tenho esse objeto, que é um Copo plástico. copo de plástico. E esse objeto que é Uma caneca. uma caneca. Esses 4 objetos aqui, vou abaixar um pouquinho a tela do computador para vocês conseguirem visualizar. Esses 4 objetos que eu tenho aqui, são 4. Isso aqui é uma caneca, mas poderia ser um copo também, né, de porcelana. Esses 4 objetos, eles servem para a gente fazer o quê? Pra tomar coisa. Para a gente beber alguma coisa, né? Para ingerir algum líquido, né? Ou colocar alguma coisa aqui e comer, mas no geral é para ingerir algum tipo de líquido, tomar um suco, tomar uma água. Agora, eu quero que vocês me digam o seguinte. Esses 4, o Yuri já foi falando ali, né, os materiais. Esses 4 copos, vamos dizer que isso aqui é copo. Esses 4 copos, eles são feitos do mesmo material? Sim ou não? Oi? Certamente não. Não, né? Porque eu vejo que esse aqui é um copo descartável, que ele é feito com o quê? Do que é feito aqui o copo descartável? Plástico. Com plástico. Esse aqui é um copo de alumínio, então ele é feito com? Alumínio. É óbvio, né? Uma xícara que foi feita com porcelana, de porcelana ou de cerâmica, e um copo que foi feito com vidro. Então, eu tenho 4 materiais que são diferentes. Não é verdade? Sim. Eles são os mesmos, o mesmo objeto, são copos, têm a mesma função, beber alguma coisa, mas eles têm, então, a mesma característica? Não. Qual? Vamos comparar a característica aqui do copo de vidro e um copo de plástico. Se eu apertar o copo de vidro, ele vai se mover? Não. Não, Não. né? Agora, eu apertando o copo descartável, Ele vai fazer um barulho chato. qual desses aqui é mais resistente? De vidro. O de vidro, Vidro. né? Opa! Tá até caindo aqui. Agora, se eu pegar o copo de vidro e comparar com o copo de alumínio, qual desses dois é mais resistente? Alumínio. O de vidro. Se eu tacar o copo de vidro e o copo de alumínio no chão, Ah, não. É o alumínio. De cair e quebrar? alumínio. Alumínio. O Eu percebi agora. O vidro, ele é menos resistente que o alumínio, não é? Agora, se eu comparar aqui o vidro e a porcelana, ela já tem a característica, propriedades mais parecidas, né? Ok. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês a respeito desses 4 copos. Eu posso colocar, por exemplo, posso tomar leite em todos eles? Não, pode. Sim ou não? Se eu quiser, eu posso. Eu Não já posso? tomei copo de alumínio já. Não, se eu quiser tomar um leite num copo de alumínio, eu não consigo tomar? É possível tomar? Consegue. Consigo, né? Eu posso tomar o leite no copo de alumínio. Só que eu gosto do leite bem quente. E eu coloco para esquentar no micro-ondas.
Eu posso colocar qualquer um desses objetos no micro-ondas? Não, só o de porcelana. Só o de porcelana? Será? O de vidro não pode ir no... O de vidro vai pegar fogo. Não. O de vidro não pode no micro-ondas? Não, pode ir no micro-ondas. Depende, né? Depende do tempo que eu vou deixar. Se eu deixar muito tempo, eu corro o risco de cair aqui, ele, se não for um vidro próprio, de cair aqui o fundo ou ele trincar. Já aconteceu comigo. Eu coloquei o objeto de vidro no micro-ondas e ele trincou. A porcelana, ela é própria para micro-ondas. Ela vai no micro-ondas, você pode cozinhar por vários minutos, colocar por vários minutos que ela não vai estragar, né? Então, cada material, por mais que eles tenham a mesma função, como a janela, como os copos, como a cama, eu tenho certeza que tem gente que tem cama de madeira, mas tem gente que tem cama que a cabeceira é de ferro, também vai ter gente que tem a cama com a cabeceira de estofada, com tecido. Então, a gente pode ter um mesmo objeto com materiais diferentes. E cada material, ele possui ali uma propriedade, que é o que nós vamos estudar agora em ciência. A propriedade dos materiais. O que é essa propriedade? São as características. Então, nós vimos aqui esses 4 copos e cada um tem uma característica. Um é mais firme, pode, né, mais duro, outro é mais mole, mais frágil. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Tem muita gente de áudio ligado, meu PC tá quase explodindo. Não entendi. Meu PC tá quase explodindo, tem muita gente de áudio ligado. Mas aqui não tá fazendo barulho, não. Só aí mesmo, então. Então, ainda que esses objetos eles tenham a mesma função, nem sempre eles vão possuir as mesmas propriedades. Porque, dependendo do material, ele pode ser mais resistente ou mais frágil, né? E eu tenho aqui outro exemplo também de 2 materiais que têm a mesma função. O que eu faço com o lápis? Regiane, Guilherme. Para que eu uso o lápis? Para escrever. E a caneta? Para escrever. Também tenho 2 objetos que também possuem a mesma função, a escrita, para escrever, né? Qual desses 2 é mais resistente? Qual que pode durar mais? O lápis ou a caneta? Caneta. Se eu der uma forçada aqui, ó, não vou forçar porque eu não vou quebrar minha caneta nem meu lápis, né? Mas se eu der uma forçada, qual é mais fácil de quebrar? O lápis ou a caneta? O lápis é mais fácil de quebrar, né? Porque a madeira aqui, por ser fina, né? Também tem essa questão da espessura, ela é menos resistente aqui do que esse plástico. Agora eu tenho outro aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Não tem nenhuma menina aqui? Quem tem irmã? Elástico. Um elásticozinho, né? Isso aqui é um elástico que a gente usa para mexer no cabelo. Olha o que eu consigo fazer com o elástico, ó. Né? Essa xuxinha eu consigo esticar. Todos os materiais eu consigo fazer isso aqui com qualquer tipo de material? Não. Porque essa é uma propriedade desse tipo de material. Essa aqui é uma silicone. Trouxe. Oi? Parece que é tablet. Fizeram isso com o celular e virou um tablet. Eu não tô conseguindo. Seu áudio tá falhando, Regiane, eu não tô conseguindo te entender direito. Fechem, por favor, pessoal, os áudios. Pode falar, Yuri também fecha. Pode falar agora, Regiane. O tablet foi feito assim, esticaram o celular e virou tablet. Por assim. Bom, então nós podemos observar que essa elasticidade aqui, né?
é uma propriedade, então, de somente alguns materiais. Não são todos que têm essa propriedade, essa característica de esticar, né? E aí, então, cada um tem uma propriedade diferente de acordo com o material de que ele é formado, né? Que ele foi produzido. Deixa eu só ver aqui no bate-papo, tem algumas conversas. Só um pouquinho, antes de colocar o slide. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, porque os materiais, por muito tempo, né, eles foram construídos de uma forma e esses materiais mudaram com o passar do tempo. Então, por exemplo, todo mundo visualizando o slide? Então, só para dar uma introduzida aqui, os materiais usados nas atividades humanas, eles podem ter também diferentes origens. Então, eu posso ter materiais que são retirados diretamente da natureza, que são chamados de materiais naturais, e os produzidos pelos seres humanos, por exemplo, o lápis, né, a caneta, tudo isso são produzidos pelos seres humanos, então são materiais artificiais. Agora, quando eu retiro, por exemplo, uma fruta, uma verdura, ou pego uma folha, pego um galho de árvore, são materiais naturais, que é retirado direto da natureza. E eles têm características próprias. E antigamente, as propriedades dos materiais eram diferentes das de hoje. Então, eu tenho aqui um desenho, né, realizado uma arte rupestre, que era no tempo na pré-história, né, dos homens pré-históricos, que faziam desenhos utilizando ali tintas naturais, barro ou tintas ou eles extraíam a tinta natural de alguma fruta, de alguma árvore e desenhavam ali cenas do seu cotidiano nas paredes das cavernas. Hoje, vocês desenham nas paredes das cavernas ou nas paredes das casas com tintas naturais? Ou quando vocês precisam desenhar ou passar alguma informação, porque na época também eles não escreviam, eles passavam essa informação através do desenho. Hoje, quando eu quero deixar uma informação para alguém, eu utilizo o papel e a caneta, né? Então, os materiais utilizados para essa mesma função que é a escrita para comunicação mudaram com o passar dos anos, né? Quem aqui sabe o que é esse objeto aqui? Quem já viu esse objeto? Eu não, é ferro de passar roupa? É um ferro de passar roupa. Exatamente, é um ferro de passar roupa usado muito antigamente, na época da bisa de vocês. Eu acho que as avós ainda não usavam, mas as bisavós com certeza usaram esse ferro. E ele não era elétrico. Para poder esquentar esse ferro, tinha que acender o carvão e colocar o carvão aqui dentro dessa abertura. Ele abria, você colocava o carvão, acendia o carvão aqui dentro e esse carvão aceso era que passava ali, né, desamassava então as roupas. Como ele era de carvão, às vezes a pessoa estava passando a roupa, de repente caiu uma faísca e manchava, sujava toda a roupa de carvão. Hoje, esse ferro antigo, ele era feito do quê? Que material que era usado aqui? Ó? Vocês observando a imagem, vocês veem que materiais sendo usados para produzir esse ferro? Ele é de ferro e o cabo de madeira? Exatamente, é ferro com madeira. Hoje em dia, nós temos ferros elétricos, né? Que são feitos com o quê? Tem a parte de ferro, que é a parte embaixo, mas essa parte externa, a parte superior do ferro, ela é feita do quê? Plástico. De plástico, exatamente. Nós temos o cabo, né, de energia, que vai passar a energia para ligar esse ferro. Então, hoje, se nós analisarmos
os materiais utilizados são bem diferentes de antigamente. A mesma coisa acontece com esses dois materiais aqui, né? Esses dois objetos. Quem sabe me dizer o que é esse primeiro objeto? Um lampião. Um lampião. Os dois têm a mesma função. Qual é a função do lampião e o outro, que é a lâmpada? Iluminar. Iluminar um lugar, né? Determinado lugar. Quando o lampião, ele era produzido aquecido com querosene, né? Com ferro, era como se fosse uma luminária. A lâmpada também é feita com o vidro, mas ela tem toda uma outra tecnologia, né? Então, tem mais um aqui. E nós temos aqui também os fogões, que antigamente eram somente fogões a lenha, que eram construídos com tijolos, né, de alvenaria, ou mesmo com o barro, e a parte onde se colocava as panelas era feita de ferro, e aí coloca-se a lenha ali, acende o fogo, e aquele fogo que vai aquecer e cozinhar os alimentos. Hoje nós temos um fogão, os fogões elétricos, né, que são também ligados à tomada, à energia elétrica. Você simplesmente acende ali, vira o botãozinho, acende, ele já acende o fogo e para você ali cozinhar então o seu alimento. Eu trouxe aqui uma tabela com 4 tipos de objetos, com 5 objetos. E aqui embaixo nós temos algumas propriedades, algumas características de objetos. E eu quero saber com quais dessas características cada um desses objetos vai possuir. Então, quando eu tenho um garfo, qual dessas propriedades que combinam com esse garfo? O garfo é macio? O garfo é áspero? Ele é flexível? Ele é frágil ou ele é resistente? Resistente. Resistente? Resistente. Tem certeza? Sim. Sim. Mas e se eu estiver falando de um garfo de plástico? Aí é frágil. Aí é frágil, né? Então, sempre precisa especificar qual é o material que está sendo usado para a gente poder dizer se a característica, a propriedade desse material, desse objeto. Então, mas nós vamos... Opa, não é isso aqui não. Só um pouquinho que eu errei. Prof, sabe aquele... Oi? Sabe? Não entendi, não estou conseguindo entender, está falhando bastante o seu áudio. Prof, sabe... É que tem alguém fazendo isso. Prof, sabe aquele negócio lá que você falou? Que... Prof? Estou ouvindo, pode falar. Aquele negócio que eu falei. Mas pinta as paredes, escreve nas paredes de casa. Não, tá falhando, eu não estou conseguindo te entender. Prof. Deixa eu terminar aqui, aí depois eu tento abrir para vocês falarem, tá bom? Então, mas se fosse um garfo, por exemplo, de plástico, esses que a gente come bolo em festa de aniversário, que às vezes você vai comer o bolo que é molinho e já quebra, então ele não é resistente, ele seria algo frágil, né? Então, a propriedade dele seria, no caso dessas características que estão aparecendo aqui embaixo, frágil. Mas eu estou falando do garfo de metal, esse garfo que nós temos em casa. Nesse caso, então, ele seria resistente. Por que nós utilizamos o garfo? Qual é a função? Qual é o uso? Quinto. Para que nós utilizamos o garfo, gente? Pelo amor de Deus? Para comer. Né? E qual é o material principal, então, do garfo que nós temos aí em casa? O que nós temos em casa. Metal e plástico. O principal é metal, né? O material principal é metal. E o metal também é resistente.
O papel, qual dessas propriedades aqui mais se encaixa com a característica, a propriedade do papel? Uma só. Flexível. Flexível, exatamente, ele é flexível. Qual a outra? É frágil. É frágil, ele é frágil e ele é flexível. Para que nós usamos o papel? Para escrever, limpar. para limpar as coisas sujas do chão. Mas nem tanto. Para limpar, fazer a nossa higiene pessoal, né? Para Eu poder ia falar. escrever. O papel também ele é utilizado na confecção de livros, então ele tem diversas funções. E o material principal aqui é o próprio papel, né? Um copo, e eu não estou falando do copo de plástico, tá? Quem entrou atrasado perdeu a parte dos copos, depois assiste a videoaula pelo YouTube. Mas copos, eu estou falando do copo, por exemplo, copo de vidro, que é o mais utilizado, né? Ele é frágil. Qual o copo de vidro, qual dessas propriedades aqui que mais se encaixa no copo de vidro? Áspero. Áspero. Você sabe o que é áspero? Não. Uma coisa que você passa a mão assim, ela dá aquele, tem alguma que fica pinicando, que te incomoda. Não. Ele é Macio. O copo de vidro é resistente? Se eu jogar ele no chão, ele vai permanecer? Não, é macio mesmo. Não. Qual é a característica que mais... Blá, blá, blá. É macio. Pessoal, deixa eu só aberto o áudio na hora de responder, tá? Prof, é frágil. É frágil, exatamente. O copo de vidro ele é frágil. Nós usamos para beber e o material principal é o vidro, né? O elástico. Dessas propriedades aqui, qual é a principal propriedade do elástico? Que eu já perdi aqui, que estava aqui, né? Deixa eu pegar o... Resistente. Ó, flexível. ele é flexível, exatamente. Nem sempre ele é resistente, viu? Tem elástico que você puxa aqui, ó, e logo ele já vai arrebentar. Não suporta muito tempo sendo puxado por muito tempo. Então, ele é flexível, ele é utilizado para prender as coisas, né? E o principal material ali é a borracha, o látex, né? Uma toalha, por exemplo. Resistente. Nenhum é áspero. Que bom. Resistente. O Magra tá imaginando. Características, qual é a que mais se encaixa? Áspero. A toalha áspera, quando você passa, ela vai arranhando. Resistente. Vai arranhando o seu corpo? Macio. Macio, exatamente. A gente usa para se enxugar. E o principal material é o tecido, né? Eu ia falar. Nós vamos assistir agora, nós temos pouco tempo, nós vamos assistir agora um vídeo falando sobre quais são o nome que nós damos a cada uma dessas propriedades, porque cada propriedade de ser mais firme, de ser mais mole, de ser de esticar, de não esticar, ele recebe um nome. E é o que nós vamos ver agora nesse vídeo. E tem também na apostila, nas páginas. Depois eu passo as páginas aqui, porque eu já fechei a apostila. Então, vamos lá assistir ao vídeo. Galerinha, agora nós iremos estudar ciências. E dentro das ciências, nós iremos estudar um assunto muito interessante, que são as propriedades físicas dos materiais. Detalhadamente, o que são essas propriedades físicas? O ser humano usa diferentes tipos de materiais. E esses materiais, eles têm diferentes origens. Vejamos. Quando a gente encontra na natureza algum tipo de material, a gente diz que esses materiais são de origem naturais. Já quando o ser humano produz materiais
que não são encontrados na natureza são chamados de artificiais. Vejamos alguns exemplos. Esta piranha de amarrar cabelo, né? De prender o cabelo. Ela é feita de plástico. Portanto, ela é artificial, porque ela foi feita pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, certo? Os naturais são encontrados na natureza, como as plantas, como as frutas, né? Várias outras coisas que a gente encontra na natureza, a gente diz que é natural. E artificial é que é criado pelo próprio homem. Porém, cada material tem suas características próprias, chamadas de propriedades físicas. E essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os tipos de materiais. E também decidir qual deles é melhor para cada atividade que a gente vai desejar desenvolver, certo? Vou mostrar algumas para vocês. Primeiro, vamos saber o que é a densidade. Vou mostrar para vocês um exemplo prático. Vejam aqui nas minhas mãos, eu tenho algodão e tenho o ímã. Um pequeno pedaço de ímã que é de ferro, certo? Vocês analisem que o algodão tem mais, o ímã é bem menos. Vamos entender o que significa isso. A densidade é a mesma característica que você relaciona a massa de um objeto, né, feito de determinado material com o volume que ele ocupa. Vejam esses dois. A gente vê que o ferro ele ocupa menos volume que o algodão. Porém, eles têm a mesma massa. Todos dois têm 25 gramas. Então, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão, certo? Tem o mesmo peso de algodão, tem o peso de ferro também na mão dela. Só que o algodão é muito maior. Se eu colocar esta bolinha, ela não afunda. Então, eu posso dizer que os objetos que afundam dentro da água são mais densos que a água. E esses que não afundam, certo? São menos densos. Então, quanto maior o peso, mais denso. Quanto menor o peso, agora a gente vai ver resistência. Menos denso. O que significa essa resistência? Vejam bem. Um objeto que é feito de um material resistente, como, por exemplo, ferro, né? Ele é muito mais difícil de ser quebrado. Você pode tentar quebrar, que você não consegue, do que um objeto de madeira, que você quebra, né, rapidamente. Então, a gente pode dizer que o ferro é bem mais resistente que a madeira. Vejamos agora um outro exemplo. Elasticidade. Vejamos, eu tenho um fio de cobre, certo? E eu posso puxar que ele não tem elasticidade nenhuma. Porém, se eu pegar esse elástico, eu puxo e ele tem elasticidade. Uma das características é que você pode deformar e quando volta, ele volta ao normal. Então, nós vemos aqui que a elasticidade são os materiais elásticos, né? Eles podem ser deformados, você estica para qualquer lugar, e depois eles voltam para a normalidade, ok? Vamos agora para outro ponto. Dureza. Veja, se eu colocar esta cola e eu tentar escrever neste vidro, eu não vou conseguir. Porém, se eu tentar escrever nesse papel, eu vou conseguir. Isso significa o quê? Que quanto maior for a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície, ok? Uma outra propriedade que iremos estudar é o magnetismo. Vejam bem, nós temos aqui dois ímãs, eles estão distantes e eu vou aproximando. Quando chegam a determinada distância, eles vão se atrair, certo? Olha, vejam bem, eles se atraíram. Tem essa capacidade de atrair um ao outro. Vamos observar com uma agulha. Se você pegar uma agulha e você colocar próximo do ímã, olha o que vai acontecer. Então, esse material, ele tem essa propriedade, que é de atrair objetos. Isso porque eles são feitos de materiais magnéticos, certo? Então, essa aqui é a propriedade chamada magnetismo. E agora nós iremos compreender o que é a condutibilidade elétrica, certo? Que ela indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica. De uma forma geral, esses fios metálicos, porque aqui a gente tem, dentro desse fio, a gente tem o metal. Prestem certo? atenção, Então, tem a gente aluno pode fazendo dizer outra que eles são coisa. bons condutores de eletricidade, são bons condutores elétricos. São materiais que permitem a passagem de corrente elétrica, ok? O cobre, ele é um bom condutor. Por isso que ele é muito utilizado na fabricação de fios de rede elétrica, né? Já o plástico, que é usado para encapar, que é esse plásticozinho aqui, ele é chamado isolante
Ele é um material isolante que permite a gente manusear esses fios com segurança, porque se a gente for manusear os fios desencatados, quando ele está com a eletricidade, a gente pode sofrer o choque, certo? Então, o cobre que está dentro, ele Nós conduz a vamos falar eletricidade. E condutibilidade o térmica, plástico fora certo? vai E aí, impedir dessa energia térmica, ou seja, calor. eletricidade Vou passar mostrar para vocês. um tipo de material que conduz bem essa energia térmica, que é chamado de isolante térmico. Vamos ver. Veja, o alumínio ele é um bom condutor térmico, por isso ele é muito usado na fabricação de panelas, porque permite passar o calor para que possa cozinhar o seu alimento. Mas cuidado, não vá triscar, porque senão você vai queimar. Tenha cuidado, certo? Bom, e agora que vocês já viram e já conheceram um pouco das propriedades físicas dos materiais? Bom, então essas são as propriedades, né? Que é a dureza, a resistência, a elasticidade, o que mais? Condutabilidade térmica e condutabilidade elétrica. E vocês vão poder ver um pouco mais dessas propriedades nas páginas 214 e 200, até a 216, ok? Tá acabando o nosso tempo, eu já vou mandar o próximo link, mas vocês já estão liberados. 5 minutinhos para ir ao banheiro, 8h40, agora é 8h41. Daqui 4 minutos eu mando o próximo link. Vai lá!